Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Hoje eu falei para o Décio que eu trouxe dicas, somente dicas. Eu não vou trazer receita para o pessoal. Tá. É como fazer um bolo perfeito. Um É bolo perfeito. um bolo de cenoura, um bolo de fubá, um bolo de laranja, o bolo aí que você escolher para fazer. A primeira coisa é você comprar uma balança. Gente, uma balança começa aí por uns R$ 35, em média, e é perfeita para você pesar teus ingredientes. Ou então, as xícaras medidas e colheres medidas. E tem, gente, vou dar uma dica para vocês. Tem uma xícara medida aí por aí nas lojas que no fundo dela tem cortadores de bolacha. Então serve como xícara medida e cortadores de bolacha. Oi, Ivânia, esse negócio de às vezes medir com os olhos aí pode ser o grande pecado que a pessoa está fazendo e aí não dá certo. Geralmente. Eu gosto muito de fazer no olhômetro, né? Aham. Mas quando eu quero um bolo perfeito, eu meço tudo, peso e as medidas corretas. Legal. Aí é certeza que teu bolo vai dar certo. Não tem erro, gente. E também os ovos e as gorduras, quando você vai fazer o bolo, ele tem que estar na temperatura ambiente. Se os ovos e a gordura não tiver na temperatura ambiente, também vai dar um probleminha. Tirei da geladeira e já vou. Não, espera um pouquinho, espera uma meia hora, porque incorpora mais ar, né? Dá mais estrutura, dá mais leveza na massa. Se ele tá na temperatura ambiente. O que não faz, estar presente nas aulas de física na escola, né? Tá aí, ó, faz a Isso, diferença na vida, né? faz. Dura lembrar, né? Das aulas. Então, e quando a receita pede claras em neve, tem receitas que não pede, tranquilo, normal. Mas quando ela pede, elas devem ser incorporadas com bastante delicadeza ali, com bastante carinho, né? Para não perder o ar da massa. Porque se perde o ar da massa, já vai desandar também. Então é muito importante carinho nessa hora. E também os ingredientes secos, eles devem ser peneirados para ficarem mais finos e serem distribuídos de uma forma mais uniforme. Olha só. Então peneira todos os ingredientes, gente, a diferença é grande. É mesmo? Faz um bolo no olhômetro sem essas dicas. A diferença é grande. Você vai ter um bolo sempre perfeito, igual. O pessoal vai elogiar aí. Também as assadeiras, elas devem ser untadas com bastante manteiga, margarina ou óleo. Hoje no mercado nós temos um tal de desmoldante. Gente, ele é maravilhoso. Quem puder comprar esse produto, compra e usa. Esse é o amiguinho da Ede. É só agitar e spray, né? Ele vem em Em spray. spray. E ele pode ser um pouquinho caro. Um vidro lá em média de 28, R$ 30, mas ele dura muito, Décio. E é maravilhoso. Então, se você não tem o desmoldante, vai untar com margarina, com óleo e polvilhar, né? Com a farinha de trigo, que se você usou no bolo, o amido de milho, a fécula de batata, o chocolate em pó para um bolo de chocolate em pó. E também, quem faz bolo de banana aí, eu vou dar uma dica. Tem muita gente que gosta do bolo de banana fit, né? Sim. Como tem. Então, unta aquela forma ali e usa semente de linhaça. Você joga a semente de linhaça em volta do bolo, coloca a massa e assa. Quando você tira aquele bolo, ele fica lindo, aquelas sementinhas todas em volta. E, além do mais, o valor nutricional que vai agregar, né? Semente de linhaça é maravilhosa. Então, gente, também quanto o tamanho da forma. Isso, usa o tamanho de forma indicado na receita. Se a forma for muito pequena, o que vai acontecer? A massa cresce sem assar por completo. Porque ele vai subir e não vai assar no meio, não vai assar completamente. E se ela for muito grande, o bolo vai ficar muito fino. Então, o ideal é a forma como está na receita, né? E o forno também. Aqueça teu forno aí, mulher. 10 minutinhos. Gente, vai começar o bolo. Tem bolo, esses bolos mais comuns, é 10, 15 minutos para preparar. Então, separa os ingredientes, liga o forno, pega a forma, unta e
liga o forninho lá, 10 minutos. E na temperatura sempre indicada, né? Geralmente bolo é 180, 200 graus. Geralmente é essa. Até um sobrinho meu esses dias perguntou, tia, tudo lá da tia tá lá, 180 graus, 180. Falei, é o forno médio. Geralmente é esse. O forno de fogão precisa ser uns 200, 200 e pouquinho. Porque ele é maior, né? E o forninho elétrico, ele 180 graus é ótimo. E uma dica, gente, importante que eu aprendi há pouco tempo. Não sabia. Bolo você assa sem o dourador do forninho elétrico. Gente, dá uma diferença. Geralmente, quando você assa com o dourador, ele dá umas aberturas em cima. E sem o dourador é perfeito. E chegando ali no finalzinho, né? Se é 50 minutos, 45, deixa uns 10 minutinhos, tu liga o dourador para ele dourar. Ele vai ficar aquele bolo liso, bonito em cima. Olha que legal. Essa dica para mim foi fundamental e eu não podia deixar de passar hoje aqui. Gente, se o bolo for assado em temperatura muito alta, a massa ela cresce rápido demais e ela não forma a estrutura que dá sustentação para o bolo. Aí as bordas elas ficam altas e o meio afunda. Então afunda o teu bolo no meio quando a temperatura é muito alta. Olha, muita gente acontecia isso e não sabia do porquê. Tá explicado. E também, né, se a temperatura for muito baixa, Décio, a massa não cresce, ela fica solada. Sabe aquele bolo? Meu bolo ficou solado. Fica grosso, duro. Pior que toicinho do céu, né? Toicinho do céu solado é uma delícia. Gente, também é importante vocês não abrirem o forno antes da primeira metade do tempo que está assando ali do cozimento. A diferença dessa temperatura faz o bolo murchar, porque vai entrar, né, um ventinho, vai entrar um ar e o bolo pode murchar também. Então, se é 30 minutos assando, espera pelo menos 15 minutos para dar uma olhada. Mas geralmente, bolo antes de 25 minutos não assa. É muito difícil uma receita. Aí tem que ser uma receita muito pequena. E também para saber se o bolo está assado, Décio, você sabe o que faz? Enfia o palito de dente. Enfia o palito de dente. Eu sou um baita mestre. Mentira. E qual parte que tem que enfiar o palito de dente? Faz pergunta fácil, né, de banhar. Na parte mais alta. É? Ali no central, no topo do bolo da massa, né? Se ele sair limpinho, assado. Mesmo depois de assado, também é bom você deixar ali dentro do forno. Você desliga o forno, deixa ali o bolinho assado com a tampa semi-aberta. Para ele esfriando aos pouquinhos, né? E quando ele estiver morninho, você já pode desenformar. Agora, eu tiro o bolo do forno e eu desenformo. É raro eu esperar mornar, né? Mas eu unto muito bem a minha forma. Pode acontecer. Forma extremamente untada é garantia de que bolo não vai colar. Não vai colar.